Signo de Libra, tudo bem? Eu sou a Caroline, vou fazer a leitura intuitiva temporal para o signo de vocês. Pegue o que ressoar na leitura, se não fizer sentido com o momento presente aí na vida de vocês, solta, libera. Às vezes não é o momento que a gente está vivendo a energia, né? Ou também olhe mais à frente, como essa leitura aqui é uma leitura para o mês de outubro, né? A gente está aí no início. Dá uma olhadinha mais para o final do mês, que às vezes pode fazer algum outro sentido. Leitura para Sol, Lua, Ascendente, né? Outros signos que vocês tenham aí, planeta em Libra, que vocês sintam em olhar forte no mapa. E vamos lá, né? Espero boa sorte, espero que possa trazer um direcionamento, um aconselhamento ou um alerta aí para vocês, tá? Eu vou tirar com o tarô selvagem, um baralho selvagem desconhecido, depois eu sigo com o tarô e outro que eu senti de pegar, ok? Boa sorte para o signo de Libra, vamos ver aí o que as mensagens iniciais aí que possam vir como direcionamento, um aconselhamento, um alerta. Energia de Leão, reinado, liderança. Sou fiel, sou uma... Em verdade, aqui caiu o Escorpião. Escorpião fala das profundezas, né? Situações que estão ocultas, escondidas, que eu estou... Falam que Escorpião é... né? Escorpião, ele é muito mal visto, né? Essa energia dele no aspecto aí que falam que é... Olha, um aspecto negativo. Todos nós temos os aspectos negativos nos nossos signos, né? Escorpião é o traidor, Escorpião... São vivências que cada um vai ter na sua experiência, né? Mas aqui eu tô querendo dizer isso por quê? Porque Escorpião, ele traz profundidade. Profundidade em emoções. Emoções que nos fazem ter que ver, rever situações que a gente não quer olhar. E o Escorpião tá lá porque ele vive lá na profundeza, ele vai cavucar alguma coisa que vai lhe trazer algum tipo de dor, né? Por isso que é o ferrão do Escorpião, porque ele vai fisgar em algo. Tem algo aí que precisa ser visto com verdade. O leão, ele traz essa liderança, esse poder forte de acreditar em si. Primeiro, o potencial que ele já carrega, né? E lealdade, né? É um rei fiel, vamos dizer assim, fiel a si mesmo. Entende? Eu tô pegando essa energia aqui. Seja fiel a si mesmo, olhe a fundo. Olhe com essa força aqui, que tem essa força, essa postura de um leão. E a hiena? Bom, a hiena é o nosso lado sombra, né? Não é que é o nosso lado sombra, existem os dois lados ali de uma hiena. Aquele lado sarcástico, que tá rindo das situações, que não tá nem dando bola, que é a situação ali em si. Sabe, que eu rio na cara do perigo. Parece clichê, né? Isso, mas é bem isso. Que não veio da frase delas, né? Mas elas riem mesmo, essa energia delas é assim, e não estão nem aí, né? Tem muito disso aqui. E eu tô tendo que olhar e avaliar algumas situações. O outro lado dessa hiena é eu ver as situações que estão ocorrendo, eu estou mascarando situações que eu estou tendo algumas verdades. Eu não estou sendo sarcástica nesse ponto para com os outros. Mas lá dentro de mim, no fundo, eu posso estar ou lidando com pessoas assim, ou vocês façam a sua própria avaliação, tá? Aqui tem profundidade em situações que eu estou precisando olhar mais a fundo e trazer, rever alguns padrões aí dentro de mim. Vamos ver mais uma.
que o escorpião ele vai tocar profundamente. Ó, o ovo cósmico. O ovo cósmico fala de uma completude, né? Eu completo uma situação. Então, eu defino uma situação. Eu cheguei numa conclusão. Eu tenho uma conclusão sobre uma situação. No fundo. Lá no fundo eu tenho. Caíram essas cartas aqui dessa forma, eu vou aceitar, tá? Que é a borboleta com o formigueiro. Uma transformação que não é fácil, uma transformação ao qual eu estou lidando com situações externas, pessoas ou problemas, situações que eu estou vivendo, situações que eu estou passando. Uma transformação profunda que está pedindo para mim liderar algo. O que eu preciso potencializar ou trazer essa liderança? Porque aqui essa carta fala que eu já estou preparada, eu já tenho uma conclusão, eu tenho conhecimentos também sobre uma situação, tá? Profundamente dentro de mim. Porque o escorpião, ele vai levar para situação. Aqui eu não vejo situações tem situações que eu estou lidando aqui, ó. Eu estou num desafio interno aí, muito profundo, ou com as pessoas também. Pode ser que algumas pessoas aí, estejam lidando com outras situações, além de profundidade dentro de mim. Claro que vai repercutir ao meu redor, né? Eu estou lidando dentro do meu trabalho, estou lidando com situações familiares, situações nos meus relacionamentos amorosos. Quais são os conflitos aí? O formigueiro, ele traz assim, é uma multidão ou com muitas informações, né, que estão trazendo. O vagalume com o morcego e a libélula, que vai trazer os pensamentos. Alguns pensamentos, vocês é como se estivesse faiscando ideias, vocês têm essa só que não sai do pensamento, entende? Tô percebendo como se não sai do pensamento. Às vezes está borbulhando um monte de ideia que vocês sabem que tem o conhecimento ali, só que precisa transformar o quê? Talvez colocar em ação os pensamentos que estão ali. Por isso a liderança do leão. Por isso essa força do fogo ali. O fogo, ele transforma. O fogo elimina, queima situações ou pensamentos, densidades dentro da gente que às vezes a gente está ali alimentando, né? Pensamentos que tornam essa densidade mais negativa, que tornam muito problemática, e aí a gente fica ali trabalhando isso, sabendo que tem, porque eu sei, eu conheço, eu já estou tendo, ou atrai isso para vocês. Olhem profundamente as situações que possam estar ocorrendo ao redor e transformem isso agora em passos reais dentro de vocês. Tá muito assim. Muito assim. Aqui o sapo, o elemento água, elemento de limpeza, purificação, aqui pede isso. Limpeza, purificação, né? Se permita o abutre. O abutre, ele vai trazer assim, ó, é uma energia que vem limpando situações densas, pesadas dentro de mim, que eu já limites que eu coloco nos meus pensamentos, crenças que eu vou alimentando dentro de mim sem perceber. E aí eu não me entrego, e aí eu não deixo essa força toda que precisa ser vista liderar as minhas escolhas, as coisas que eu preciso fazer, tá? Vamos ver com o tarô agora, mas a energia que tá vindo aqui mais forte é essa. Eu precisando limpar situações que estão... primeiro, olhar, avaliar profundamente. Não é fácil a gente ter que olhar para dentro de si. Primeiro é aquela coisa de eu aceitar, eu querer buscar isso,
né? Eu preciso aceitar e querer buscar isso. Aqui há é como se aquela história que diz assim, ó, situações que ocorrem na vida que nos levam a isso, a ter que olhar. Porque a limpeza, quando se fala de limpeza, aqui tem cartas de transformações profundas. Duas cartas aqui, o morcego ele vai levar para um fim. É como se fosse a carta da morte no tarô, né? Para mim Então, o morcego ele vai além, ele é o escuro, é a escuridão que eu vou ter que ir e sair para uma luz. Tá? Então isso daí sai da escuridão. Ele vive na escuridão, no caso, né? Aqui a morcego é só um arquétipo, né? Mas a representação dele é isso, né? Finalizam a fim de uma situação ao qual eu preciso permitir transformar. E não são períodos fáceis, né? Não são. Há necessidade de uma limpeza. Que limpezas são essas que a gente pode trazer para uma situação dessa? Primeiro, olhar e ver, se permitir, né? Às vezes até um chá calmante, toma um chá. Às vezes um banho de ervas, né? Às vezes não, os seus banhos de sal grosso, ervas, são limpezas. Pensamentos, mudanças de pensamentos. Começar a atrair pensamentos, músicas, né? Onde você pode buscar alimentar novos pensamentos. Positivar isso dentro de si, começar a dar início a isso já é uma limpeza. Porque o externo está acontecendo, esse externo aqui, né? Tem várias, eu tô tendo que lidar com essas coisas externas, pessoas, né, locais, não sei que vocês podem estar lidando, o externo, eu mesmo, né, tendo que. Só que elas vão e voltam, como se vocês soubessem, eu sei, eu faço, eu paro. Tá, e tá tudo bem, mas se permaneçam fazendo essa mudança, sabe? É sobre isso, mais ou menos. Muito Também tem situações assim, ó, uma liderança forte, né? Ou eu tô liderando alguém que é como se colocasse fim num grupo de situações, ou precisa botar fim nessa situação com os próprios conhecimentos que tem. Tá? Vocês estão vendo aí quem é verdadeiro, quem é... Para quem está lidando com um grupo de pessoas, para quem agora se encaixa essa situação, tá? Pode ser também lidando com muitas energias aí e grupos de pessoas que tem vários, um dá um assunto, um disse-me-disse aqui, que não absorve a ideia, sabe? Não há uma absorção de uma ideia concreta, uma ideia, talvez seja isso, lidando com esse tipo de... E aí vocês têm que buscar, aqui esse ovo cósmico com a libélula tá me falando isso também, buscar agora novos conhecimentos, novos pensamentos que eu tava falando ali atrás, aí a limpeza tal, começa a se... Então há uma reforma muito íntima aí, né? Porque mesmo que vocês estejam lidando com um grupo de pessoas que há necessidade, vocês estão vendo profundamente a verdade de cada um aí, que pode estar acontecendo isso, e estão tendo que tomar decisões sensatas, vocês também estão tendo que ser fortes, trazer uma liderança, né? E não cair nas armadilhas das discussões, do disse-me-disse, das disputas, entende? Tô pegando isso também. Libra. Mês de outubro está meio que turbulento aí. Vamos ver. A temperança, né? A temperança. Mediar, apaziguar, confiar no processo. Caiu. Deixa eu juntar. Eu vou aceitar, ele caiu. Cavaleiro de Copas. Olha que interessante, a estrela.
Esse cavaleiro de copas, olha, essas cartas estão conversando assim comigo, dizendo, pela energia que caiu aqui, se eu já tô vivendo toda essa situação aí, eu tô tendo que entender que a temperança vai ter que traz o processo de eu conseguindo trazer calma, transformando em mim, mediando situações, né? Só que não é só olhar e mediar situações dos outros, das outras pessoas, né? Eu preciso também, aqui tem uma oferta, né? Eu ofertando, mas eu preciso também me equilibrar, trabalhar em mim essa consciência de como trazer, para mim poder ajudar, se é o incentivo, o guiar alguém, ou ajudar esse local que eu tô aqui, né? Esse local que tá esses conflitos, ou esses disse-me-disse, ou, né? Pode ser dentro da família, pode ser no campo do trabalho, né? Então, tem alguém que tá querendo trazer uma... Aqui a gente pode falar de conversas, a gente pode falar de convites, né? E aí, eis que há uma restauração e uma cura com essas conversas, ó. Né? Legal isso? 8 de paus como Rei de copas. Movimentações, conversas, mudanças, tem essa energia de impulso de movimento, a necessidade de um movimento. Esse movimento, pelas cartas que estão aqui, com esse Rei de copas, tô pegando o amadurecimento, né? O Rei de copas, ele é sensível, uma energia que é sensível, tem esse amadurecimento emocional, né? Então ele traz ele consegue compreender, sentir-se, o sentimento dele, energias que estão contrárias nos pensamentos, na verdade ele está conseguindo amadurecer, como é que eu posso dizer, amadurecer no sentimento? Porque vocês estão muito, eu vejo aqui o elemento ar muito na lógica, razão, pensamentos que podem ali não estar fazendo vocês conseguirem, às vezes, o sentir, né? Eu preciso sentir, eu preciso me... Por isso o escorpião traz profundos situações que vão me levar para sentimentos profundos, vai mexer comigo. E aí vem a temperança e a estrela me dizendo, olha, vamos curar isso aí, vamos curar, porque o teu redor aí onde tu tá lidando com as energias, com as situações, tá precisando de muita primeira limpeza, ou dentro de mim, dentro de si, né? Para poder o externo aí ser resolvido, tá? É meio que isso aí. Porque, na verdade, eu não vejo... tem situações que estão lidando, mas não é... Vamos ver aqui. Mais para Libra. 10 de paus com o dependurado. Então, tem sim situações já que envolve períodos de tempo aí lidando com fardos. Fardos que eu já sei aonde também estão ocorrendo, eu já estou avaliando. O dependurado são sacrifícios onde eu me ponho, e isso já está numa estafa física e mental, eu já estou. Na verdade, eu sei aonde, porque eu estou com dependurado, ou está pedindo essa avaliação aí, mais profunda. Observar, momento de observar, momento de analisar essas situações que eu já estou anos carregando comigo. Escolhas, situações que não são minhas e eu estou pegando mais do que eu posso. Estou decidindo situações mais do que eu posso. Tomando decisões na minha vida que às vezes não é nem o que eu quero, ou não é nem o que eu posso, não é? E aí eu tô ali pegando, fazendo, e isso não sei, tem alguma coisa aqui que tá pedindo para um olhar diferente aqui, para um olhar, tá? 3 de ouros. Como é o 9 de copas? Ó. O 9 de copas cai em desafio aqui em cima do 10 de paus. Desafio, né? O que é um desafio na nossa vida, gente?
tentar, pelo menos, ir em busca disso, né? Eu tô aqui querendo mudar alguma coisa. Aqui eu tenho desejos atendidos, mas eu tô bloqueando algo. Tem alguma coisa que eu não estou... Desejos atendidos, né? O 9 de copas é aquele contentamento. Eu estou emocionalmente bem, mas eu estou e não estou. Eu estou com altos e baixos aqui. Carta de vocês, o julgamento não, a justiça, e o 10 de... Outro 10 de espadas. No fundo do deck, a carta do diabo, então não é brincadeira. Aqui condicionamentos, crenças limitantes, sabe? O que eu penso, a opinião dos outros, eu me prendo em opiniões dos outros, eu tenho que criar a minha opinião. Crenças limitantes vêm de... Nossa, a gente carrega com a gente aquelas coisas do... eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Dizem que é a síndrome da Gabriela, né? Então, isso é uma crença limitante. Não significa que porque nasceu assim, tem que ser assim, vai ser sempre assim. Né? Eu tenho situações que eu preciso realmente entender, que eu preciso olhar dentro. E pode ser que as pessoas aqui não são todas, né? Não tô querendo dizer, mas às vezes isso carrega, isso é uma crença, né? Para alguns sim, podem pensar assim. Tem outros que já não, que tem condicionamentos diferentes. Cada um tem dentro de si o que carrega, que aprisiona. São os medos, até medo de olhar para algo que nem... O desconhecido da gente, o que a gente pode... Há várias situações para cada um que está vivendo no seu momento. Aqui tem algo para ser muito avaliado. Eu estou passando por questões que estão me levando para isso, porque eu já estou mentalmente também cansada. Essa situação, ela finaliza aqui, tem um fim, tem tomar uma decisão de um limite. Eu chego numa decisão desse limite. E tá aí a resposta para cada um de vocês que já sabe qual é. É se dar esse apoio, né? Se dar esse novo olhar, tá? Então, só para finalizar aqui. Ó, exatamente assim, ó, feridas, 3 de espadas em desafio invertido. Ou eu não tô querendo olhar para essas feridas, que eu preciso entendê-las, né? Ou eu vou olhar, porque tá em desafio, ela cai em desafio, para minhas feridas, que eu preciso compreendê-las e libertar, perdoar o que eu tenho que perdoar dentro de mim, ou perdoar o meu externo aí. Então tá muito isso, tá? Libra, mês de outubro, espero que vocês possam se libertar de tudo isso e conseguir botar em prática aí toda essa potencial que vocês têm, tá bom? Um beijo e até a próxima.